Capítulo 2. O que é um campo de acolhimento? O campo de acolhimento é uma metodologia de assistência por irradiação energética coordenada pela espiritualidade maior e direcionada ao socorro à distância de desencarnados e encarnados, escolhidos pela equipe espiritual responsável. O termo campo de acolhimento advém das características dessa atividade caritativa. Nesse trabalho, a equipe espiritual organiza um ambiente de assistência na espiritualidade, entre parênteses, campo, para acolhimento e tratamento de espíritos necessitados, entre parênteses, acolhimento. O campo de acolhimento também pode ser concebido como um posto energético da espiritualidade maior, com o intuito de dinamizar os tratamentos de cura e harmonização de espíritos necessitados, desencarnados e encarnados. A incumbência primordial do praticante encarnado é irradiar energia amorosa, energia anímica, para ser captada, aprimorada e empregada pela equipe espiritual na terapêutica dos espíritos amparados no campo de acolhimento. As energias doadas também podem ser operadas pela equipe para fortalecimento das estruturas do posto de acolhimento. Esse campo de socorro espiritual pode ser provisório ou permanente, a depender dos propósitos da equipe responsável. O praticante integra-se à equipe com a função de doar fluidos perispiríticos amoráveis, coparticipando assim das atividades assistenciais daquele núcleo caritativo. Para melhor compreensão a respeito da estrutura do campo de acolhimento, sugerimos a leitura tanto do primeiro texto dos trechos complementares, escrito por Manuel P. de Miranda, quanto da mensagem psicografada Campos de Acolhimento e Assistência Espiritual, de Lancelin. Ambos os textos se encontram adiante ainda neste capítulo. A belíssima área das irradiações espirituais apresenta uma enorme abrangência e profundidade de conceitos e aplicações, das quais ainda nos encontramos nos pródromos do entendimento. Muitas metodologias assistenciais pertencem, entre parênteses, e pertencerão ao contexto das irradiações espirituais. Entre essas, destacamos as metodologias da irradiação intercessória e do campo de acolhimento que, embora muito semelhantes, conversam peculiaridades próprias. Na irradiação intercessória, o praticante, juntamente com a espiritualidade maior, irradia energia anímica amorável a uma pessoa necessitada específica. A equipe espiritual responsável capta, dinamiza e utiliza essa energia no tratamento dessa pessoa. No campo de acolhimento, o praticante se vincula a um posto de tratamento da espiritualidade maior e se compromete a doar continuada e assiduamente energia anímica assistencial para também ser captada, dinamizada e utilizada pela equipe espiritual nos espíritos acolhidos nesse campo caritativo. A espiritualidade, ao planejar as atividades desse posto, já conta com o costumeiro aporte energético a ser fornecido periodicamente pelo praticante. Ambas metodologias assistenciais são imensamente amparadoras, podem ser desempenhadas individual ou coletivamente, e deveriam contar com mais ensinos e incentivos entre os encarnados. No momento da atividade do campo de acolhimento, os campos mentais do praticante e da equipe espiritual permanecem conectados ao campo enfermaria montado na espiritualidade. Isso reforça a importância do estado íntimo de prece e de maturidade interior, a fim de firmar a conexão mental ao mundo maior. Essa interligação mental do praticante ao campo de acolhimento
é amparada pela equipe espiritual que protege o organismo perispiritual do participante. A proteção ocorre antes, durante e após a atividade, tal como em qualquer trabalho assistencial, e se estende à família, ao lar e ao cotidiano do praticante. As conexões mencionadas entre o campo de acolhimento e os campos mentais do praticante e da equipe espiritual se processam por intermédio de um peculiar mecanismo energético que ainda merece estudos mais pormenorizados. Na figura 1, procuramos clarear esse cenário, embora as interligações na dimensão espiritual se encontrem além dessa representação pictórica, que serve apenas para fins didáticos. O termo campo de acolhimento às vezes se refere ao nome da metodologia de assistência espiritual e outras vezes ao próprio posto de tratamento montado pela equipe espiritual. A diferenciação se verifica pelo contexto. Os fundamentos e a prática da metodologia serão explanados ao longo da obra. Figura 1. Uma representação didática da atividade do campo de acolhimento. A imagem retrata o praticante encarnado, entre parênteses, sentado. A equipe espiritual, entre parênteses, mentora e trabalhadores coloridos. O campo de acolhimento, entre parênteses, posto assistencial na parte superior, os acolhidos, entre parênteses, espíritos deitados nas camas, e as conexões energéticas existentes na atividade, entre parênteses, arcos brancos. Essa metodologia assistencial pode ser aplicada individual ou coletivamente, a depender da quantidade de praticantes encarnados. Na variante individual do campo de acolhimento, a atividade é empreendida por um praticante encarnado e uma equipe espiritual, ao passo que, na variante coletiva, é conduzida por 2 ou mais praticantes encarnados. No entanto, os fundamentos são semelhantes. Para facilitar o entendimento da metodologia, na presente obra, explanaremos somente o campo de acolhimento na variante individual, ou seja, efetuado por um único praticante encarnado. Dessa forma, somente neste livro, o termo campo de acolhimento se refere apenas à variante individual. Uma vez entendida a metodologia, a prática do campo de acolhimento na variante coletiva é natural.